Olá, muito bem-vindos ao canal Marco um Encontro. Se você ainda não é inscrito, é muito simples. Basta clicar nesse botãozinho inscrever-se e automaticamente você já estará inscrito e vai receber todas as notificações a cada lançamento de vídeo novo, ok? Conto com você para fazer esse canal crescer e se fortalecer. Muito bem, hoje eu vou trazer alguém bastante interessante, com uma história muito bonita para contar e muitas lições inspiradoras de como é que ele chegou lá. Eu vou conversar com Rodrigo Trussardi. Ele nasceu em São Paulo no dia 23 de junho, estudou no tradicional Colégio São Luís em plena Avenida Paulista e cresceu em uma tradicional família paulistana. É o 7º filho do clã Trussardi, com raízes italianas. Cursou administração na FAAP e começou sua carreira trabalhando na empresa da família, onde desenvolvia etiquetas, bordados e também trabalhou no segmento de cama, mesa e banho. Já apaixonado pelo mundo da moda, trabalhou desenvolvendo produtos para várias marcas, até que criou a sua primeira marca, a Mixed. Após sua saída da sociedade, passou um período em Milão, onde estudou moda pela primeira vez. Nos conta que durante esse período começou a desenhar, principalmente porque ele sentiu a necessidade desse tipo de roupa, com qualidade, muito bem feita, e ele não encontrava aquilo que ele queria nas lojas. Morou muitos anos em Nova York, de onde posicionou a sua marca e estilo em diversas multimarcas pelo mundo. Criou a Super Sweet 77, iniciando assim mais um capítulo de sucesso em sua biografia. Marca um encontro com Rodrigo Trussardi. Olá, Rodrigo, muito bem-vindo. Opa, Marco, obrigado, muito prazer. Olha, primeiro um alô para todos os seus seguidores, né? É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, me sinto muito honrado com esse teu convite. A honra é toda minha, Rodrigo. Eu sou fã do teu trabalho e fã pessoal também. Eu acho que você é um homem de uma energia muito positiva, muito agregadora. E parabéns pela sua live com a Priscila Haddad, que foi fenomenal. Ela é uma mulher sensível, inteligente. Parabéns. Obrigado. Foi a minha estreia assim, nessa história, dessa nova tecnologia. Foi a minha estreia, foi com a Priscila. E agora é a minha segunda experiência. Então, peço desculpas se qualquer erro que eu cometer. Olha, eu não diria. Eu diria que você já é um expert na mídia social, porque você teve uma desenvoltura fantástica, bem à vontade, e deixou também a sua entrevistadora à vontade. Isso é algo muito positivo, né? Porque às vezes as pessoas travam e você não, sempre falante. Isso é muito bom, Rodrigo. Obrigado por você estar aqui conosco. Obrigado eu mais uma vez. Obrigado. Eu queria começar, Rodrigo, na verdade, óbvio que as pessoas, principalmente do segmento da moda, conhecem você, respeitam o seu trabalho, mas o que eu queria era que você dissesse para nós aqui quem é o Rodrigo Trussardi. Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que eu acho que o Rodrigo Trussardi, antes de qualquer coisa, assim, profissionalmente, eu acho que eu me descrevo como uma pessoa curiosa, né? Então, eu acho que a minha curiosidade é o que me ajudou muito em vários sentidos, tanto pessoal quanto profissionalmente, né? Então, eu acho que, assim, para mim, essa coisa a minha maior característica que eu posso, assim, como uma mais relevante, né? Acho que é a minha curiosidade. Eu gosto de experimentar coisas novas, eu gosto de conhecer gente nova, eu tenho realmente o hábito de procurar viajar para conhecer novas culturas, né? Então, acho que realmente isso ir para a moda é um ingrediente maravilhoso, né? Eu falo sempre que a grande gasolina para a moda é buscar alguma coisa nova e adaptar essa coisa nova dentro de um repertório que você já tenha, né? Mais ou menos, acho que essa seria uma característica que eu poderia falar do Rodrigo. Fantástico. Eu acho que é uma característica que a gente consegue notar no preciosismo, no cuidado e na qualidade e na criatividade das suas peças. Eu acho que é bem a sua cara e a sua marca registrada mesmo, Rodrigo. Que bom que você tem essa visão, Marco. Obrigado. Tenho certeza que muita gente compartilha. É notória a sua capacidade
de não ter limites com referências já pré-concebidas. Você é um cara que inova e que traz coisa nova para a moda. Eu acho assim, Marco, assim, uma questão, assim, eu me surpreendo comigo mesmo, né? Então, assim, às vezes até a minha insegurança de tentar romper com o estabelecido, entendeu? Em alguns momentos da minha vida, eu sempre falo, eu tive que abrir mão de uma estabilidade, né? Jogar assim a bengala fora, entendeu? Porque às vezes a gente acaba tendo uma rotina, né? E às vezes a gente não tem coragem de, mesmo que aquilo não está sendo tão prazeroso, a gente tem medo de abrir a mão daquilo, porque aquilo já é uma coisa conquistada, né? Então eu em alguns momentos da minha vida me vi com essa necessidade de às vezes ter essa coragem, né? De realmente romper com coisas que eu vinha fazendo já, que tinham já me proporcionado uma estabilidade, mas que eu, graças a Deus, soube abrir mão e buscar novas experiências, novas situações. Isso é uma característica, Rodrigo, dos grandes criadores. Eu acho que das pessoas que conseguem transcender regras estipuladas, sair da zona do conforto é algo que é característico de gente que tem coragem, de gente que se aventura, de gente que arrisca. A gente se assusta, às vezes, no início, né? Mas depois sempre vai se reencontrando, né? Sim, eu acho que a gente cria um certo vício de saber que tudo vai dar certo, né? Tem aquela adrenalina da incerteza, mas como você já tem essa visão do final, de que, poxa, eu confio no meu taco, né? Eu sei o talento que eu tenho. Complementando um pouco o que você fala, eu acho que assim, a minha religiosidade me ajuda muito também nesse sentido. Porque, assim, às vezes a gente tem que ter uma confiança e se apegar numa força maior, né? Para te criar coragem, às vezes, né? Porque, às vezes, realmente, a gente tem muitos momentos que a gente se sente muito vulnerável, né? Então, Mas sentir-se parte de alguma coisa, como a própria religiosidade, como você diz, é exatamente nos encontrarmos conosco mesmo. É essa força que vem de Deus, que nos une, que faz com que a gente realmente saiba que nós somos parte, né, de um todo, que nós somos partes do universo que Deus criou para nós. Então, a gente tem essa centelha, tem essa força, essa energia, e você precisa ter coragem para ir de encontro dela. E isso foi uma das coisas com certeza, que é bem característica, porque você se reinventa, você não tem medo, você vai, recomeça. Não, então, essa coisa de realmente ter morado, eu falo, em 3 continentes, e basicamente em 2 continentes completamente sozinho, né? Que você realmente, se você chegar como estrangeiro, se restabelecer, se reencontrar, se reposicionar, de fora é muito bonito, entendeu? Porque fica, né? Mas até você se reencontrar, tem momentos de muitas dúvidas, né? Sim, a gente passa por momentos importantes em que o fundamental é a nossa segurança em nós mesmos, é a nossa confiança de que realmente a gente sabe o que está fazendo, mesmo que alguma dúvida, né, apareça, mas ter a certeza do que a gente está fazendo. Essa como eu falei, é uma característica de grandes vencedores como você, Rodrigo. Obrigado mais uma vez aí pela gentileza e o carinho. Imagina. Olha, me conta uma coisa. Como é que foi, Rodrigo, esse encontro com a moda? Assim? Você era muito pequeno quando descobriu, ou você descobriu quando teve a oportunidade de trabalhar nas empresas da família? Marcos, então, assim, só para contando um pouco de novo de como tudo começou, né? Eu nasci numa família têxtil, né? A família do meu pai sempre foi ligada ao ramo têxtil. A vida, mas sim, quando meu bisavô veio para o Brasil, né? Que já começou com uma fábrica de passamanaria, né? Então estou falando isso no final em 1890, né? Uau. Minha família veio para o Brasil da Itália e ali já, assim, essa história já começou. Então eu nasci nesse ambiente, né? Eu lembro, assim, eu cresci, meu aniversário é em junho, né? Eu lembro que a Fenite era sempre um pouco antes do meu aniversário. Então eu lembro, assim, aquelas chantagens que você quer alguma coisa de presente de aniversário. Meu pai fala, se a Fenite for bem, eu vou te dar. E aí, assim, eu ia para a Fenite já com, sei lá,
10 anos de idade, eu já via aqueles estantes gigantescos, desfiles, a quem era modelo do momento. Eu lembro o auge da época da Dijon, que tinha Luísa Brunet, Monique Evans. Aí eu via os desfiles da Santista. Então eu cresci nesse ambiente, né? Foi uma coisa que para mim realmente... eu lembro que assim, meu castigo, quando meu pai me dava castigo, ele mandava eu contar a etiqueta, ele falava que era para um cliente muito exigente, que se eu errasse uma, aquilo ia ser um problema, né? Então ele me dava assim 5.000 etiquetas para contar em saquinho plástico. Não. Meu então, Deus. assim, era assim, hoje a gente olha e a gente dá risada, né? Mas claro. Era uma coisa que para mim era assim, aquela, né? Aquele... Então, a moda surgiu assim para mim, né? Aí meu pai, como empresário brasileiro, que tem sempre... O mercado sempre teve muitos altos e baixos, né? Aí eu comecei trabalhando com ele com 18 anos. Quando foi com 20 anos, eu tive vontade de começar a fazer alguma coisa. E na fábrica do meu pai, eu criava desse setor de bordados e etiquetas, que eu tive contato com muitas marcas de moda na época, que tinham muito sucesso, assim, que muitas pessoas vão lembrar. A Daslu era cliente da fábrica, a Elos, que, enfim, era uma cliente da fábrica. E aí eu comecei a ver o processo de produção, né? Como essas marcas trabalhavam. Eu comecei a ter contato com os fabricantes, com tudo isso, e aí eu tive a ideia de começar para criar uma receita para mim, que numa época que meu pai estava numa fase mais difícil, de criar um meu ganho a mais. Aí eu comecei a produzir camisas, né? Que realmente, como você falou, eram coisas que de repente eu não encontrava tanto no mercado. Consegui uma fábrica maravilhosa para trabalhar com eles, né? Que assim, para quem vai lembrar, era a Leroy, que eu não esqueço nenhuma pedrinha do caminho, a gente tem que lembrar de tudo como foi, né? Então, assim, eu lembro que tinha o Paulinho, que era o contato da Leroy, que começou a desenvolver comigo. Ele trabalhava para várias marcas na época, né? E ali eu comecei a fazer uma linha de camisas, né? A minha irmã ajudava a vender, que foi minha sócia, desde o início, né? Eu lembro que meu cunhado investiu $500, Marcos. A gente começou a confecção, esse trabalho, com $500. Eu lembro direitinho que eu tinha 19 para 20 anos, né? E meu cunhado deu $500 para mim, como se fosse a abertura do capital de abertura da empresa, né? E aí eu fui fazendo isso, né? Eu produzia, criava, a minha irmã ajudava a vender, né? Eu vendia na faculdade, vendia no clube, assim, uma coisa muito, sabe, assim, despretensiosa, né? E aí foi que, assim, um dos meus clientes, meus primeiros clientes, que era o Sérgio Parente, que era um amigo do clube, né? O irmão dele era o Fábio Parente, o Fábio Parente, os dois, graças a Deus, são vivos até hoje. Tinha aquela marca Costume, né? Que até hoje tem no shopping, as lojas, né? E aí o Sérgio comprou, quando ele chegou em casa, o irmão viu, falou: quem é essa camisa? É o Rodrigo, um amigo meu do clube, que está fazendo. Aí o Fábio quis me conhecer, e assim nasceu meu primeiro cliente de fazer coleção para os outros, né? A Costume foi minha primeira cliente, né? E aí, durante um bom período... O brand era Rodrigo Trussard mesmo? Não. Era Mixed. Já era Mixed. Já era Mixed. Já era Mixed. A gente começou com Mixed, né? Que legal. Aí a Mixed até era de mistura, né? Era aquela coisa... Eu era muito diferente da minha irmã. Minha irmã tem uma característica... A gente tinha essa coisa da mistura, né? Então, e de misturar materiais. Sempre foi um pouco a tônica, né? E aí, dali, eu trabalhei para várias marcas. Eu fui criando... até que eu tive uma grande experiência, uma grande oportunidade que eu tive. Eu conheci profissionalmente o Beto Nastari, que era o dono da Pacalolo. Não sei se você lembra dessa marca, Pacalolo. Lembro. A Pacalolo foi um case, assim, foi uma coisa... Chegaram 200 lojas, Marcos. Então, assim, ele me deu uma grande oportunidade, porque ele acreditou no meu trabalho, né? E eu fiz coleções para ele durante muitos anos. E, assim, e realmente ali, como o ritmo era muito acelerado, eu aprendi a trabalhar de fato, né? E realmente foi um passo, o trabalho com a Pacalolo subsidiou muito tempo a Mixed, né? Assim, porque realmente você começar uma marca nova, até você criar um fôlego e uma clientela, demora um tempo, né? Claro, então, esse trabalho que eu fazia, que as pessoas chamavam de private label, hoje chamam de private label, né? Eu fiz durante muito tempo e tive a sorte
de ter esse contato com um cliente que cresceu muito, que me permitiu crescer com ele também. Uau, que bacana, que história linda. Eu lembro muito bem da Pacalolo. Tinha uma pegada bem jovem, bem... Assim, era uma outra linha, né? Mas ali, como eu falei, eu aprendi a trabalhar, sabe assim? Você vê como é que funciona tudo, assim, foi uma imersão no mundo da confecção, sabe? Assim, hoje em dia, além da coisa de você ter o senso de estilo, né? Você tem que saber de costura, você tem que saber de tecido, você tem que saber de todos os processos, né? Então, ali realmente foi uma escola, para mim, maravilhosa. Eu imagino, porque era um lugar onde você conseguia ter acesso a tudo isso que você empregou depois na sua própria marca, e como você mesmo disse, cresceu junto, né? Depois disso, Rodrigo, a Mixed trabalhou como cliente principal, talvez, a Pacalolo, mas ela também trabalhava para muitas outras marcas, é isso? Eu trabalhei para várias marcas, Marco. Então, nesse período, eu trabalhei, enfim, para Tickets, Costume, ND. Eram marcas que, na época, tinham uma rede de loja, né? Carmin. Eu trabalhei para várias marcas, né? Que eu criava coleções para eles, ou produtos, não coleções inteiras, mas eu criava produtos que eu colocava a etiqueta deles, né? Então, Entendi. isso... E, em paralelo, a Mixed era uma coisa pequena que foi ganhando corpo com o tempo, entendeu? Eu acho que... Isso, assim, essa coisa de você ter... Para você ter uma produção, você tem que ter mínimos, né? Você tem que ter um ritmo de trabalho, né? Então, assim, essa coisa de você oferecer a sua criatividade para redes que, de repente, até diferentes, que não concorram com você, era muito saudável, né? Porque aquilo foram muitos anos de trabalho dessa maneira, até realmente eu ter a possibilidade de só trabalhar para mim mesmo, entendeu? Entendi. E aí esse foi esse processo que durou, sei lá, eu fiquei sócio da minha irmã, criando a coleção para a marca durante 15 anos, mais ou menos, né? Foi aí que nós nos separamos e eu fui morar na Itália. Foi essa que foi a história. Resumindo, essa foi a história. Essa é a cronologia. E aí, então, a Mixed durou 15 anos, vamos dizer assim. Não, a Mixed tem até hoje, né? Quer dizer, eu não sou mais, enfim, eu não tenho mais nada a ver com a Mixed. Sim, mas assim, a minha sociedade com a Mixed durou uns 15 anos. Aí, durante 3 anos, eles me contrataram para eu fazer a coleção para eles. Eu já tinha vendido, tinha um acordo de não competição aqui no Brasil, né? Foi até das coisas que me levaram a morar fora. Aí eu vou começar a falar de Super Suite. Aí, quando eu cheguei na Itália, né? Eu fui estudar, né? Não sei se eu tô atropelando De jeito nenhum. De jeito nenhum, Rodrigo. É fantástico quando a gente consegue que a pessoa siga, né, aquilo que foi idealizado com essa maestria, com essa tranquilidade. Tá fabuloso. Não, assim, é minha história de vida, então é fácil falar, né? Então, assim, aí quando eu, assim, a decisão de ir para a Itália, eu sempre trabalhei muito eu importava muita matéria-prima da Itália, Marco. Então, assim, eu importava, produzia algumas coisas na Itália, eu tinha um network, assim, eu frequento a Premier Vision de tecidos, sei lá, eu vou na Premier Vision há 30 anos, vai? Então, assim, eu vou 2 vezes por ano na Premier Vision, eu sempre investi muito na pesquisa, né? Então, assim, eu lembro quando comecei a ir na Premier Vision, tinham duas feiras que eu frequentava, ou era a Premier Vision ou a Milano Única, que são onde lançam todos as tendências têxteis, de tecidos, eu sempre frequentei muito, sempre fui, e aí eu tinha criado já esse network de fornecedores fora, né? E já tinha esse hábito de ir 2 vezes por ano para Paris, para Milão, para já comprar matéria-prima, né? Então, como eu tenho passaporte italiano, eu pensei, eu sempre tive um sonho de ter essa experiência de morar fora, que eu nunca tive, eu nunca tinha tido, né? Aí, eu com 18 anos, quando eu falei, comecei a trabalhar, e aí comecei a trabalhar muito sério, já com 19 anos comecei a minha confecção. Então, assim, era uma oportunidade que, de repente, caiu no meu colo, né? E aí, como eu te falei, eu tive a coragem de pegar meu passaporte italiano e fui para Milão. Chegando lá em Milão, eu me senti, eu tinha aquela coisa de não me achar estilista, apesar de ter trabalhado já
eu fui com 35 anos, eu já faziam, sei lá, 17 anos de trabalho, né? Eu me achava muito mais uma pessoa que trabalhava em confecção do que um estilista, né? Então, assim, eu tinha a coisa de não ter estudado, né, moda. Aí eu fui estudar moda lá, eu fui no IED, estudei durante um ano, né? E paralelo a isso, eu tinha uma grande amiga que tinha um showroom de muito sucesso lá em Milão. Até o showroom existe até hoje, chamava Vispa Teresa. E aí, aquela coisa, ela falava, vamos fazer alguma coisa, vamos criar uma coleção. E aí a minha primeira coleção, que até estimulado por Pera Emanuela, foi uma coleção voltada para essa linha que o pessoal chama de cruise hoje, que era uma linha mais, era um beachwear, né? Que eu comecei a fabricar. Aqui o Brasil sempre, ela falava, o Brasil é solar, vamos fazer uma coisa ligada ao mar, né? E aí eu criei uma primeira coleção da Super Suite, uma linha que eu lembro que tinha caftas, eu tinha essa linha voltada para uma coisa cruise, né? Aquela coisa do momento de férias, né? Ou da praia, que era uma coisa que eu não tinha uma tradição, mas foi às vezes, então, como é importante a gente agarrar as oportunidades, né? Então ela sentia falta no showroom dela de uma marca de praia, e aí ela me viu, um ítalo brasileiro, podia ser interessante isso, né? E aí que foi que a gente, bolando junto, a Super Suite, que era uma alusão à coisa de viagem, né? Podia ser urbana e praia, né? E também foi uma referência, eu não sei se você vai lembrar disso, mas tinha um restaurante, boate famoso em Amsterdã, que chamava Super Club. E eu achava aquele lugar incrível. Tinha ido lá e eu tinha achado incrível. Então eu tinha aquela coisa. E eu falava muito super, né? E aí foi uma brincadeira que a gente criou junto, de criar a Super Suite, né? E aí, como a Super Suite ela tem uma coisa interessante, que em qualquer língua ela tem o mesmo significado. E se pronuncia da mesma maneira, né? E aí eu precisava ter um complemento para poder registrar. Super Suite era um nome muito abrangente, né? E aí eu criei o 77 em referência à minha ordem da família, que eu sou o 7º filho, né? Então, eu achei que fosse o seu endereço na Itália também. Não, então meu endereço, eu morava na Via Santo Espírito 17. Até começou, daí a gente falava 17, fica estranho, aí 17, era uma coisa, né? Daí a gente foi 77, né? Foi assim. Você uniu o 7 do 7º filho ao 7, então, do último número do seu endereço. Exatamente. Não, e Super Suite é bem isso mesmo que você falou, Rodrigo. Ele já traz, primeiro, o super, ele traz aquela ideia de ser uma coisa grandiosa, bonita, gostosa, e o suíte remete a essa coisa de estar viajando, de estar num lugar gostoso. Então, e essa coisa do Super Suite também, na época, assim, tinha coisa da cama e mesa do meu pai também, que eu tinha muito, também, uma outra coisa que para mim na época eu me inspirava muito, tinha uma revista chamada Wallpaper, que você deve lembrar. Lembro do Wallpaper. A Wallpaper vivia um momento muito legal, eu adorava, eu esperava a vinda do número novo da Wallpaper, que ela falava de viagem, de design e de moda, né? Então, no meu sonho, eu gostaria que a Super Suite abrangesse também um pouco esses três universos, né? Então foi aí que realmente foi dado o start na Super Suite lá em Milão. Isso em que ano foi, Rodrigo? Isso foi em 2004. 2004. 2004. Aí, em 2005, eu me mudei para os Estados Unidos. Eu percebi que a Itália ia ser... Enfim, até... não sei se você lembra, até assim, pretensiosamente, eu lembrava da história da Gucci, né? Que ele migrou para os Estados Unidos, e aí era aquela coisa do Made in Italy. Como eu tinha esse sobrenome italiano, né? Enfim, eu nunca quis ter uma marca homônima na Itália, né? Que eu nunca quis tirar onda que eu era daquela marca, zero, né? Mas assim, eu tinha um nome que já tinha uma tradição na moda, né? Claro. Mundialmente, não só no Brasil, como pela minha família verdadeira. Tinha esse nome que já tinha... A Itália sempre teve essa coisa da produção de qualidade, né? Então, o que eu pensei? Eu vou continuar produzindo na Itália, o prêt-à-porter, aquela coleção
que eu fiz de praia foi toda produzida no Brasil, né? E aí eu pensei em mudar para os Estados Unidos, produzir na Itália e ter essa coisa do Made in Italy, que na época era muito valorizado, né? Mas assim, aí como você vê como a vida é dinâmica, né? O mundo é muito dinâmico. Quando eu mudo para os Estados Unidos, enfim, chego lá, eu fui estudar de novo, né? Aí eu para mim poder conhecer um pouco o mercado, eu achei, não, eu quero estudar mais moda, né? Aí estudei e comecei a me... Alô? Oi. A coisa de produzir na Itália, assim, começou a ficar meio complicado por causa do custo. Aí eu voltei de novo a olhar para o Brasil como um parceiro de produção, né? Me associei a um grande produtor e exportador aqui do Brasil, né? A gente fez uma parceria que foi, sem ela, não teria conseguido ingressar no mercado, né? Porque ele tinha todo já o know-how de exportar, enfim, ele tinha a fábrica por trás, né? O que me deu apoio de criar poder realizar esse sonho, né? De realmente ter... aí realmente a Super Suite tomou corpo, né? Aí eu peguei essa linha que realmente era... eu me sentia mais à vontade, que era, enfim, esse prêt-à-porter, que aí eu tive que também fazer um mergulho muito grande, Marco, de quem era eu, nossa, cortou de novo, tá tentando ligação, desculpa, né? Então, sabe, eu realmente tive um mergulho de tentar, aí eu me vi com essa coisa, assim, eu nunca conseguia ver, mas eu lembro que o americano falava, nossa, é sexy. Eu falei, como que é sexy? Eu não vejo essa coisa. O brasileiro tem essa coisa de não sei o que eles tanto veem, né? A roupa, para mim, não tinha nada de sexy, era uma coisa normal, né? Mas eles conseguiam ver dentro da minha... Eu fiz uma linha de alfaiataria que eu tinha uma feminilidade junta, né? Mas muito alinhado com aquela praticidade americana, né? O americano é muito prático, né? Então, eu queria, na minha mistura, eu queria ter um pouco da feminilidade da mulher brasileira com a praticidade americana, né? Então, assim, foi aí que a Super Suite foi tomando cada vez mais corpo, né? Assim, e aí foram experiências incríveis, né? Eu cheguei a estar em um showroom muito importante em Nova York, cheguei a estar num showroom muito importante em Los Angeles também, o que, assim, você está dentro do showroom, você sabe disso, você está no showroom importante, você recebe já automaticamente visita de ótimos clientes, né? Então, essa coisa do network, como é importante, né? Muito importante. Né? E assim, eu acho que assim, e aí foi o tempo foi abrindo, foi criando cada vez mais a identidade da marca, né? E essa experiência em Nova York com relação ela foi fundamental então para a Super Suite, porque criou a identidade, criou forma e um peso como marca, né, como branding, foi para você então fundamental. Não, você eu acho baseado lá em Nova York, é isso? Não entendi, desculpa. A base da sua empresa ficou sendo Nova York, então? Então, a minha base era Nova York, né? Eu acho que, assim, uma coisa que eu nunca quis me preocupar muito, Marco, foi com dar bandeira de nada, entendeu? É uma marca brasileira. Eu nunca, por exemplo, eu evitei muito tempo ficar em showrooms meio abrasileirados, sabe? Porque, assim, tem um dono brasileiro que tem um showroom. Eu nunca tentei, a Super Suite nunca teve uma bandeira, né? Ela era uma marca como podia ser de qualquer lugar, entendeu? Entendi. Então, assim, era uma coisa que realmente eu tive esse cuidado para não ter, sabe? Se é brasileiro é sexy demais, ou é praia. Eu não queria ter essas rótulos, sabe? Eu queria que fosse... E aí, assim, a minha residência era lá, e eu brinco, essa coisa de home office, eu sempre fiz. Eu trabalhava e morava no mesmo lugar, né? Então, eu tinha o apoio fabril da fábrica aqui do Brasil, né? Que, assim... O americano nunca se preocupou muito aonde era produzido, né? Ele estava preocupado com a qualidade e com a entrega no tempo certo, né? Então, isso que eu comecei a perceber, diferente, assim, o americano, ele te dá todas as oportunidades. Você tem que agarrar elas. Não são fáceis. Mas ele não tem muito preconceito de nada, entendeu? Se você trabalha bem, assim, eu acho que, às vezes, a grande dificuldade do mercado americano é a competitividade, que está todo mundo lá, né?
e o fator das grandes empresas, sabendo da importância, da relevância deles no mundo, eles, às vezes, têm regras muito complicadas, né? Eu imagino. Então, assim, eu tive experiências maravilhosas, né? Consegui chegar em grandes redes de lojas muito importantes. Enfim, foi uma vivência, assim, eu costumo falar sempre a mesma coisa. Se eu tivesse ido para Harvard, feito pós-graduação, milhões de cursos, eu acho que eu nunca não teria aprendido tanto, né? Com os erros e acertos, né? Eu acho que a gente aprende até às vezes mais com os erros, né? Porque dói, né? Do que às vezes os acertos a gente nem presta atenção, que já vai naturalmente, né? O aprendizado com o erro, ele fixa mais na memória, porque aquilo te lembra uma dor. Então você evita e você registra, né, o aprendizado. Eu tiro o meu chapéu para você, Rodrigo, de todas as maneiras, porque para se estabelecer, para entrar, e o mercado americano, como você bem disse, ele é muito competitivo e tem muita gente boa, mas tem esse lado bom do americano não ser muito ufanista, né? Ele vai consumir o seu produto, se ele gostar, se tiver qualidade, não interessa se você é americano ou brasileiro ou italiano. Zero. Eu acho que assim, então, é um mercado livre, realmente, Marcos. Eu acho que assim, e eu pude, uma coisa que eu vi muito de perto, a gente está falando agora tanto de internet, né? Eu estava ali, eu lembro quando começou essa coisa de PR, assim, é uma coisa que é a tua área, as relações públicas, você chegar na pessoa certa para vestir tua roupa. Eu lembro que essa cultura que era muito da Califórnia, de Los Angeles, você lembra que assim, essa coisa de quem usa a tua marca começou naquele red carpet, nos Oscars, lembra? Não era uma coisa assim da pessoa do dia a dia. Não tinha essa relevância. A menina X usa roupa, ou o cara Y usa roupa. Era muito mais naquele grande momento do Oscar. A grande atriz está usando o vestido de não sei quem, com a joia de não sei quem. Então, ali era realmente aonde nasceu essa cultura do influenciador, né? E aí, então, eu estava ali, eu lembro assim o quão importante era você ter bons contatos, para colocar a roupa na fulana de tal. Então, assim, Los Angeles é muito isso, né? Muito isso. Realmente é aquela coisa da cultura da celebridade, né? Que hoje a celebridade, você tem a celebridade mundial, a nacional, a municipal, você tem todos os níveis de celebridade, né? Até na sua rua tem celebridade. Exatamente. Assim, então virou uma loucura, quer dizer, no bom sentido, né? Mas é a democratização, né, Rodrigo? Da comunicação. É a democratização da comunicação, né? Em si. O YouTube, a internet, eu acho que ela democratizou muito, né, o acesso. Não, mas então, e hoje, como é difícil a gente saber se focar no que é relevante de fato. Porque, assim, é tanta informação, Marcos, que aí você fala, quem que eu vou escutar? Eu vou dar ouvido a quem? Né? Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco... a gente brinca, você tem que torcer para algum time, você não pode ser Palmeiras e Corinthians ao mesmo tempo, né? E você tem que ter uma linha, não é? Porque, assim, senão você se perde. Nessa efervescência de informação hoje, é muito fácil se perder e perder sua essência, né? Exatamente. Esse, inclusive, é um dos objetivos desse canal, que como a gente trabalha com algo que todo mundo hoje está, né? Todo mundo hoje está fazendo live, está mostrando a cara. Eu acho que o objetivo maior é trazer o lado humano daquela pessoa. Por quê? O que eu gostaria realmente que a pessoa sentisse, poxa, olha, eu estou ouvindo o Rodrigo Trussardi, um nome que eu sempre ouvi falar, um profissional que eu sempre respeitei, e é um ser humano como eu. Se ele chegou lá, eu também chego. Então, essa é a inspiração que eu quero dar nas pessoas, sabe? Então, eu acho que assim, Marco, a gente tem que... Eu sempre falo, o emprego dos sonhos, o trabalho dos sonhos, nunca está na tua porta, né? Você, às vezes... Eu sempre falo... Faz uma brincadeira que eu sempre falo. Para você tomar o suco do abacaxi,
você tem que descascar o abacaxi, né? Exato. Não é fácil, então, não. Então, eu acho que, às vezes, assim, os caminhos que parecem mais fáceis, às vezes, não são os que te levam no melhor lugar, né? Exato. E às vezes, realmente, assim, ter a humildade de começar por alguma coisa, né? Exatamente. E é importante também para que as pessoas percebam que não é uma vida só de glamour, né, Rodrigo? Não é glamour, 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 não. É muito trabalho, antes de mais nada. Muita cair, levantar, errar e acertar. Não, sim, tem a rotina, né? Rotina, a gente brinca, não é só o dia do desfile, o dia do lançamento da coleção. Você tem o dia, né? Exatamente, todos os dias, antecede, tudo que antecede isso é fruto de um trabalho imenso e de uma preocupação com detalhes, né? Olha, Rodrigo, na verdade, assim, foi tão gostoso, tão bom o nosso papo, que você conseguiu responder a todas as minhas perguntas sem eu fazê-las. Então, jura? Juro, porque é verdade, você foi tão disciplinado assim no roteiro, você conseguiu abordar os temas de uma forma espontânea, sem que eu precisasse perguntar. É o sonho de todo entrevistador. Você é o entrevistado perfeito. Fantástico. Eu queria só que você, para a gente poder finalizar de uma maneira bem gostosa e te agradecendo por toda essa... Eu que te agradeço. Imagina. Isso para mim é o que eu falo. Cada entrevista é um aprendizado novo e isso que a gente está tentando levar para a pessoa que... Porque o YouTube, na verdade, é um grande jornal de domingo, né? Você senta ali, começa a olhar, folhear, procurar... E o que vai te chamar a atenção são as manchetes, são aqueles nomes que... Opa, alguma coisa... Rodrigo Trussardi, peraí, deixa eu ver o que tem... E aí eles entram e começam a desfrutar e ver que é um conteúdo agradável, leve, gostoso, de inspiração. Então, é isso realmente que é o objetivo desse canal. E eu queria que, se você puder, com toda essa generosidade sua, típica sua, o que você poderia dizer para esse jovem que está buscando também o seu lugar ao sol, que está começando na carreira? O que você acha que você poderia dizer para ele que talvez ajudasse nessa busca? Então, eu acho que são duas coisas, Márcio. Eu acho que a gente, como eu falei há pouco, agarrar as oportunidades, mesmo que elas de início não sejam o teu sonho, né? Ter a humildade de começar, né? Eu acho que assim, as oportunidades elas vão aparecendo. Também plagiando a coisa do brasileiro, do futebol, só marca gol quem está na área, né? Então, assim, você tem que estar fazendo alguma coisa. Às vezes, qualquer trabalho puxa trabalho, né? Então, eu acho que realmente se permitir começar, né? Eu acho que, às vezes, trabalhar de vendedor em loja, que as pessoas, às vezes, têm restrições, eu acho que é um aprendizado incrível. Eu já vi muitas pessoas que foram trabalhar de vendedor de loja, que cresceram dentro de uma marca, né? Eu acho também essa coisa de você, que você for uma pessoa muito criativa, também tentar se vincular, fazer trabalhos para outras marcas também, que é um jeito que você vai aprendendo mais, como assim, que seguindo a coisa que eu fiz também quando comecei, né? Eu acho que hoje parcerias são muito bem-vindas. É um ganha-ganha, né? Eu acho que hoje em dia você tentar realmente ver as suas deficiências e ter do seu lado alguém que te complemente, né? Eu sempre falo, um bom parceiro não é aquele que compete com você, é aquele que te complementa. São palavras muito próximas, né? Então, eu acho que assim, no início de qualquer atividade, eu acho que tentar se associar, ou trabalhar para, né? E realmente também identificar, se você se acha um influenciador, que hoje eu vejo muitos jovens que todo mundo querem ser influenciadores. A quem que eu influencio? É a pessoa da minha rua? Sabe, detectar com quem você conversa mais e se dedicar àquela tua turma, né? Não se preocupar com a galinha do vizinho, entendeu? Porque eu acho que às vezes a gente sempre tem o lado, eu quero vender para a Gisele Bündchen. Bom, a Gisele Bündchen, não sei se ela vai estar a fim de comprar tua roupa, né? Mas assim, então eu acho que é muito isso, saber com quem você conversa, abraçar as oportunidades e realmente ter a humildade de começar por alguma coisa. Eu acho que esse seria um conselho para quem está começando aí
dos primeiros passos da moda. Fantástico, palavras preciosíssimas aí de uma pessoa que chegou lá e que, com certeza, uma das grandes características sua, Rodrigo, é exatamente o constante aprendizado, né? Você é um profissional que eu sinto que cultiva essa coisa de, não, eu nunca estou pronto, eu sempre posso aprender um pouco mais, está sempre aberto ao aprendizado, isso que te faz grande e que te faz estar sempre em movimento, né, Rodrigo? Então, olha, só para encerrar também do meu lado, eu quero te agradecer, né? Sempre você super gentil com as palavras. E assim, e é isso, eu acho que é um prazer, e realmente essa coisa, o que mais motiva a gente, a sociedade é muito dinâmica, né? E a gente fala assim, essa coisa de ninguém quer envelhecer, né? Então, acho que a maneira mais fácil de não envelhecer é manter-se curioso e não se fechar no seu próprio mundo, entendeu? Então, assim, realmente, vamos sempre tentar ver o que está acontecendo, buscar novas experiências, não se acomodar. Então, acho que, para encerrar isso, acho que a palavra-chave, pensando aqui agora, é nunca se acomodar. Isso mesmo. Queridão, muito Tá obrigado. bom? Obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho. Espero que a gente consiga voltar a conversar através desse canal, onde você com certeza vai ter novas coleções para lançar, novos projetos, e eu quero poder participar disso dessa forma, divulgando e atestando alguma coisa que eu acredito bastante, que é no talento e na dedicação. Muito obrigado. Obrigado, eu. Um grande abraço. Beijo. Tchau, querido. Valeu, tchau, tchau.